Bem-vindos à nossa segunda aula do projeto de nivelamento em língua portuguesa da Faculdade de Direito de Francisco Beltrão. No nosso primeiro encontro, retomamos algumas coisas básicas da fonética. Então, só para lembrá-los, nós havíamos combinado que nestes encontros faremos uma retrospectiva da fonética, da parte morfológica da língua, da parte sintática e também um pouquinho da parte semântica. Hoje nós iniciaremos então uma conversa revisional sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. E para compreendermos esse novo acordo ortográfico, não tão novo assim, nós precisaremos fazer uma retomada no tempo. Vamos fazer um passeio histórico para compreendermos. Afinal de contas, não basta somente decorarmos regras, é preciso entender o porquê das regras, o porquê que elas estão aí. Então, primeiramente, nós temos que entender que uma língua, ela se processa em um caráter múltiplo. Nós temos uma expressão oral e uma expressão escrita. O que acontece então conosco? Quando falamos de expressão oral, esse pronunciamento, ele não depende exclusivamente de um domínio gramatical, de uma unidade. Numa linguagem bem popular, falar, cada um fala do seu jeito. Obviamente que profissionais, pessoas qualificadas, em especial pessoas que se ocupam de algumas artes e de algumas categorias profissionais que dependem diretamente da língua, não terão essa liberdade toda. Mas como que nós poderíamos resumir então? Poderíamos dizer que na nossa intimidade, no nosso grupo de amigos, nos nossos ambientes familiares, nós poderemos ter uma expressão oral mais solta, mais tranquila, sem observarmos tantos preceitos gramaticais. O que já não é possível quando estamos atuando como profissionais e a nossa profissão exige que façamos uso de uma linguagem mais escorreita, de uma linguagem mais elaborada. Então, precisamos também tomar cuidado com a nossa expressão oral. Mas o que tentávamos dizer anteriormente é que ao falar, não precisamos seguir tão à risca as regras gramaticais e as orientações. Até porque, vejam só, um acento gráfico, ele não é visualizado quando falamos. Um acento gráfico, ele é percebido pela nossa audição. Então, quando pronunciamos uma palavra que tem uma sílaba fechada ou aberta, o nosso interlocutor está ouvindo. Então, se eu falo o corpo e eu falo os corpos, existe uma grande diferença fonética. Essa sílaba aberta, no plural, ela é ouvida, ela é percebida. Então, falar é um mecanismo que flui mais tranquilamente. Agora, quando escrevemos, a linguagem escrita, ela não tem esta liberdade toda que a linguagem falada nos possibilita. Por isso, nós temos o quê? Nós temos um acordo gráfico. Nós temos regras de como escrever. E cada país tem a sua língua materna e, ao trabalhar com a sua língua materna, obviamente, que vai se ocupar de regras, de como expressar-se utilizando esta língua mãe. E é aí que entram então as regras. É para o momento em que formos fazer a transposição da fala para a escrita. Vejam só, vou lembrá-los novamente. Podemos usar de uma linguagem mais informal em alguns ambientes, mas isso não quer dizer que poderemos incorrer em grandes erros de expressão oral. Até porque toda fala é muito bem percebida, muito bem ouvida e muito bem sentida. E as pessoas são atentas. Então, profissionalmente, algumas áreas dependem exclusivamente da materialidade da língua. Então, ao escrever, precisamos o quê? Somos educados, somos alfabetizados, somos encaminhados para o mundo do letramento para nos apropriarmos exatamente desse mecanismo escrito que forma a base essencial de compreensão para qualquer língua. Então vejam só, historicamente, do século XVI até o século XX,
Nós podemos, assim, fazer uma retrospectiva do nosso país colonizador, Portugal, e nós, enquanto colônia, e hoje país independente Brasil. Então, o que nós temos? Que do século XVI até o século XX, nós tínhamos o quê? Tanto em Portugal quanto no Brasil, uma linguagem de caráter predominantemente etimológico. Então, nós sabemos que a língua portuguesa, ela deriva basicamente do latim, mas do latim vulgar. Então, temos também que considerar essa informação como algo imprescindível. E nós temos um preceito etimológico carregado de heranças latinas e gregas. Mas de lá, né, século XVI até o século XX, esses países andavam mais ou menos, né, cada um carregando então a sua característica básica. Então surge, né, em 1885, surge a primeira tentativa de transpor isso para um texto escrito, de normatizar, enfim. Então sai aí, né, uma tentativa de regramento da língua, 1885. O que nós vamos ter então? Logo na sequência, em 1911, sai o primeiro acordo ortográfico entre Brasil e Portugal. É uma tentativa do quê? De tornar as linguagens um pouco mais parecidas, eliminar grandes diferenças que marcavam. Até porque, né, esses países, hoje separados, né, depois da independência, 1822, quando o Brasil se torna independente, né, adquire a sua característica própria, mas nós mantivemos a língua materna. Então, lá em 1911, sai o primeiro acordo ortográfico entre Brasil e Portugal. 1931, desculpem, né? 1911 sai as primeiras encontros, discussões, 1931 firma-se esse primeiro acordo ortográfico. 1943, então vamos atrelando isso, né, a algumas datas. Nós podemos também marcar essa data para quem faz o curso de Direito, para quem estuda Ciências Jurídicas. 1943 também é um ano ligado à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, 1943, nós vamos ter então um formulário ortográfico de regras. Então sai uma grande correção e sai assim uma tentativa de eliminar aquilo que era extremamente bem redundante, né? Então sai aí a primeira correção ortográfica entre Brasil e Portugal. E isso tudo vai ser promulgado, vai ser editado, vai se colocar em circulação em 1945. O que acontece nesse lapso temporal de 2 anos, de 43 para 45? Então Portugal passa a adotar, a partir de 1945, esse formulário revisionado. E o Brasil vai se manter com aquele regramento de 1943, sem considerar aqueles 2 anos de estudo em que outras alterações foram feitas. E eles vão, né, seguem assim. Então, Portugal, o acordo revisionado em 45, e o Brasil mantém o de 43. E isso se estende até o ano de 1986, quando então o presidente da época, né, José Sarney, promove um encontro, tem como sede o Rio de Janeiro, aonde ele reúne os 7 países naquela época, né, hoje são 8, naquela época ainda eram 7 países, que formam a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Né? Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Os 7 países que têm como língua materna o nosso idioma, a língua portuguesa. E ele reúne essa comunidade falante desse idioma para fazer o quê? Para uma tentativa de elaborar um acordo maior, ampliar tudo isso, formalizar, colocar isso como uma ideia que se tornasse de uma certa forma, né, obrigatória entre esses países e que nessa comunidade, naquilo que fosse possível, tivesse uma unificação em alguns quesitos do idioma. Então tudo isso é feito, é discutido, os países se posicionam, né? E ao final, então, eles começam com um memorando sobre esse acordo ortográfico, né? Finalizam com algumas ideias, com alguns avanços, porém isso tudo fica, não se efetiva. Por quê?
porque a parte formal, a parte legal, ela ficou com algumas lacunas, com alguns déficits que não tinha como então obrigar, tem uma data de implementação, essa data de implementação não foi possível para alguns, era possível para outros, e enfim. E todo esse acordo, essa tentativa de 1986, eles vão amadurecendo, passam-se 4 anos e eles chegam a 1990. E aí se reúne lá, né, a Academia de Ciências de Lisboa, já em paralelo com a Academia Brasileira de Letras, né, mas parte mais exclusivamente da Academia de Ciências de Lisboa, aonde eles fazem então uma centralidade, aonde eles apresentam um rumo para esse acordo ortográfico. Então, quando nós falamos de um novo acordo ortográfico, nós estamos nos reportando ao ano de 1990. Então, vejam vocês, esse acordo ainda não está obrigatoriamente implantado, nós ainda estamos em processo de implantação, estamos já no ano de 2015, mas ele data de 1990. Por isso que eu dizia no início desta aula, né, que esse novo acordo não é tão novo assim. E aí vejam vocês, né, eles definem lá em 90 que até 94 ele deveria estar em eficácia, o que também não foi possível. Então houve alguns votos, alguns depósitos, algumas ratificações, então foi e voltou e não se efetivou em 1994 como era esperado. Então vejam vocês, lá no ano de 1995, apenas 3 dos 7 países havia ratificado. E esses países então eram Portugal, Brasil e Cabo Verde. E agora eu abro um parênteses aqui. O que é uma ratificação? Então, volto novamente a alertá-los, acadêmicos do curso de Direito. Então, este acordo ortográfico, ele é resultado de um tratado internacional. Para quem está fazendo as aulas de nivelamento e está em períodos mais adiantados do curso, já passou pela disciplina de Direito Internacional Público e de Integração e já teve a oportunidade de estudar o Tratado Internacional. Para os alunos iniciantes, vocês logo estarão com essa disciplina e poderão então expandir a compreensão. Então, um tratado internacional é um acordo, é um contrato, vamos traduzir isso numa linguagem bastante acessível, firmado entre países. Esse acordo é feito respeitadas as particularidades de cada um e depois de assinado, ratificado e incorporado à legislação nacional, como a gente já disse, né, incorporado à legislação nacional, ele passa a ter força de lei. Então, lá em 1995, somente 3 países. E não havia atingido o número mínimo de ratificações que ele pedia. Então, ele não consegue ter essa força, né, de lei como ele deveria. E aí os países seguem, né? 1996, então os países continuam discutindo, essa comunidade continua se reunindo. 1998, então sai um protocolo de retificação desse acordo, onde os países voltam a se encontrar e já mudam algumas coisas. Então aquilo que havia sido acordado lá em 90, passou por uma revisão em 94, 95, aqui em 98 vai ser alterado novamente. 2002, o oitavo país passa então a integrar essa comunidade de países da língua portuguesa, que é o Timor-Leste. 2004, os ministros da educação desses 8 países se reúnem em Fortaleza, novamente no Brasil, para aprovar então o segundo protocolo modificativo do Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa. E aí eles deixam em 2004 a seguinte cláusula, né, que bastariam 3 ratificações para que esse tratado passasse a ter força normativa. Então, 2006, a gente observa, né, então, etimologicamente, eles tentam unificar, diminuir as diferenças. Legislativamente, está aí o tratado formalizado. Para ratificar, somente 3. E cronologicamente, nós vamos ter o quê? O Brasil, ele ratificou esse tratado internacional em outubro de 2004. Cabo Verde, em abril de 2005.
São Tomé e Príncipe em novembro de 2006. Então, a partir do momento que ele atingiu 3 ratificações, ele passa a ter força. Então, 2006, com a ratificação de São Tomé e Príncipe, ele acaba tendo essa força. Aí, o que vai acontecer então? Portugal faz essa ratificação em março de 2008, já é o 4º. Já tinha o quórum mínimo, né? E aí já tem um 4º estado atuando, então as coisas precisam ser aceleradas. E aí eles definem então que 2009 seria então o ano de implantação e que 2010 esse acordo deveria, em tese, estar sendo executado. Porém, a gente percebe que na prática as coisas não conseguiram cumprir esse protocolo. Então vejam vocês, o Brasil, por exemplo, nesse tratado, ele pediu 3 anos como lapso temporal, um período necessário para fazer, então, toda a revisão nos nossos dicionários, né, no nosso material de base. Portugal já pediu 6 anos. Então, de 2009, o Brasil seria, em tese, 2012 a entrada em vigor. Portugal seria 2015. Quando chegou 2012, o Brasil não tinha conseguido fazer toda essa parte, né, estrutural. Então pediu uma extensão de prazo, que foi para 2014. E agora, o que nós temos então? Que todos esses países, né, eles têm até 31 de dezembro deste ano, de 2015, para ajustarem a sua parte interna, né, a sua parte então de normatização, mas também a sua parte operacional da língua. E isso primeiramente, para a gente entender primeiramente os dicionários. E aí vejam vocês, a data para que esse acordo entre para ser utilizado, então ficou para a partir de 1º de janeiro de 2016. Até lá, então de 2009 até 31 de dezembro deste ano, como que funciona? Então nós podemos utilizar as duas ortografias, a antiga e a atual. Então é uma questão de opção. Então, quem vai escrever alguma coisa, né, vai redigir, ele pode, então, manter a ortografia antiga, como ele já pode fazer uso da nova. Então, isso tudo, nessa revisão bastante rápida, foi para a gente compreender um pouquinho, então, essa normatização de onde vem esse acordo tão falado. Ele não vem do nada, é algo que está evoluindo já há muito tempo. Passada essa parte histórica, então nós vamos para a nossa próxima aula, que será a 3ª, onde entraremos então diretamente no novo, não tão novo, acordo ortográfico da língua portuguesa. E até lá, os exercícios estão disponibilizados para que vocês possam exercitar esta parte nada fácil de ouvir a teoria. Obrigada, até a próxima aula.